Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a Palavra de Deus. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. A lição de hoje é a de número 13, o cativeiro de Judá. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Meus pastores são pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior e o pastor da igreja em que congrego, Assembleia de Deus Divina Fátima, o pastor Leslie Marinhos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e professor de Teologia voluntário do Núcleo de Teologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Hoje falaremos sobre os motivos da decadência de Judá e sobre a teimosia do rei Ezequias e sobre o cativeiro de Judá. E mostraremos que o cativeiro de Judá não foi como o cativeiro do reino de Israel, que foi ao cativeiro assírio para nunca mais voltar. Porque o Senhor trouxe Judá de volta, e assim falaremos sobre a história dos judeus até os dias de hoje. Fique até o final, porque tem muito conteúdo para você. Procure assistir 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes forem necessárias para você absorver bem o conteúdo da lição. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas interessadas neste mesmo assunto. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e uma ótima aula para você. O tema do trimestre é o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição de hoje é de número 13, o cativeiro de Judá. O nosso texto áureo diz o seguinte: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Está em 2 Crônicas 36 e 16. A nossa verdade prática nos mostra o seguinte: todo ser humano se torna cativo das suas escolhas e das consequências delas. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 24, do 18 ao 20, capítulo 25, do 1 ao 10. 2 Reis, capítulo 24, a partir do 18, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Agora, 2 Reis 25, a partir do 1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque todos os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. A fidelidade de Deus diante das suas promessas. Deus demonstrou sua misericórdia por Judá, dando ao povo
diante do juízo merecido, repetidas oportunidades para arrependimento, mas infelizmente eles viraram as costas para o Eterno. Embora as promessas de juízo de Deus pelos pecados de Judá tenham se cumprido, o Senhor continuou a falar com seu povo por meio de seus profetas em oração, e mesmo com seu juízo pelo pecado, Deus permanece fiel às suas promessas. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, 2 Crônicas 36:1, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., 2 Crônicas 36:5 e 6, e Joaquim, que reinando vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. O declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Para cada um de nós, Deus é extremamente compassivo e longânimo, e abre portas para o perdão e a conversão, porém todos nós temos uma medida. E quando excedemos na vida do pecado, a nossa medida de injustiça se completa, e o juízo de Deus vem sobre cada um de nós. E para muitos, isto acontece ainda em vida. E se não houver arrependimento da nossa parte, sofreremos a morte e os castigos eternos. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou as suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Assim ele dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17. O mesmo acontece nos dias de hoje. Ao desviarmos da presença de Deus, passamos a realizar a nossa vontade e desejos do nosso coração. Os falsos profetas nos enganam dizendo que está tudo bem, pois Deus nos ama e não haverá castigo ou repreensão. Porém, Deus envia a sua palavra da verdade e nos confronta com os nossos erros e os nossos pecados. Quando vier a palavra do Senhor para nos corrigir, devemos nos examinar e assim voltar ao caminho da salvação e receber humildemente o perdão de Deus em nossas vidas. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramando sangue inocente. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento espiritual, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, como diz Romanos capítulo 20, versículo 21.
para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Está em Hebreus 12, 16 e 17. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma, que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. O que impede a nossa aproximação de Deus é o acúmulo de pecado. Quando pecamos, devemos ir a Cristo com um coração arrependido e com disposição de mudar o nosso procedimento pecaminoso. Quando não tomamos essa atitude, o pecado de ontem soma-se ao pecado de hoje, que será acrescentado ao pecado de amanhã. E isto vira uma carga e fardo pesados demais, que só serão aliviados com a confissão, conversão e perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. A obstinação de Zedequias e a sua queda. Começaremos pela teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvido à voz do profeta Jeremias. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. O cristão não deve contender com Deus e a sua palavra. A obediência aos mandamentos do Senhor é que nos livrará da morte espiritual e eterna. É tolice se levantar contra a autoridade divina, pois nós somos cacos de barro, quando em pecado. Somente o oleiro, que é Deus, poderá fazer do crente um vaso novo para a glória de Deus. O rei e o povo se fizeram surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu toda Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Algumas atitudes nossas precisam ser eliminadas, como a surdez espiritual que impede de ouvir a voz do Senhor, a cegueira espiritual que impede de vermos os nossos erros, a paralisia espiritual que impede de andarmos nos caminhos do Senhor e a dura cerviz, ou seja, pescoço duro ou nariz empinado, que é a nossa soberba e orgulho que nos impede de humilharmos para receber a graça de Deus. Zedequias, entretanto, era o rei de fato e todo Judá deixado na terra em 597. Era mau como foram seus irmãos. Ele não atentou para as admoestações do profeta Jeremias para aceitar a soberania dos babilônios como a vontade de Deus para a nação. Rebelou-se contra Nabucodonosor, ocasionando o desastre fatal para o reino. Nabucodonosor lançou um ataque contra Jerusalém por meio de um cerco que culminou na queda da cidade no fim da monarquia judaica em julho de 586. Frisamos aqui que nunca mais Judá terá um rei. Até os dias de hoje acabou a monarquia. Zedequias conseguiu escapar por uma abertura na muralha da cidade e fugiu para os lados de Jericó, mas logo foi capturado e conduzido à presença de Nabucodonosor, que na ocasião estava alojado na Síria, na cidade de Ribla. Nesta cidade, o rei de Jerusalém teve de presenciar a execução dos seus filhos. Depois vazaram-lhe os olhos e conduziram-no assim para a Babilônia. Isto é o que dá a ser desobediente às palavras de Deus. Jerusalém é cercada e levada cativa. Vamos meditar agora sobre a destruição da cidade santa e do templo sagrado dos judeus. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi.
Muita gente sofreu e sofre até hoje porque não deu ouvidos à palavra do Senhor. E muitos buscaram sofrimentos por si mesmo, porque rejeitaram os avisos da Bíblia. E outros deixaram-se levar pelos impulsos e desejos do seu coração e agora amargam por causa das suas más escolhas, como Zedequias. Mas ainda há tempo para se arrepender, enquanto a medida de nossos pecados ainda não estiverem completas. Do contrário, poderá não haver mais tempo para se arrepender por causa da morte física, que é certa para todos os homens. Ou senão, ocorrerá a volta de Jesus Cristo no momento em que ninguém espera. Vamos falar um pouco sobre a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações, Jeremias, o profeta, descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome e ninguém poderia saciá-las. A vida de pecado e rebeldia sempre trará prejuízo a todos. Porém, alguns maus resultados do pecado atingem apenas o pecador. Mas há casos pecaminosos que atingem a toda a família e às vezes até a congregação. Portanto, lutemos em oração, jejum, louvor e no estudo e prática da palavra de Deus, para que o mal não venha nos assolar por causa do pecado, iniquidade e impiedade que tanto destrói o mundo e por vezes querem nos destruir também. Vamos ver como a esperança foi profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela ou revela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27b. O fato é que havia uma promessa incondicional para Abraão, Isaque e Jacó, e que chegou até Davi. Portanto, o Messias viria do seio dos judeus, independente da sua fraqueza e rebeldia. O reino do norte, Israel, foi destruído, seus habitantes foram levados a outras nações e nunca mais voltaram. Mas o reino do sul, Judá, preservou a linhagem do rei Davi. Seus pecados e maldades não chegaram a ser como o dos israelitas do reino do norte. Assim, a história do reino do sul, Judá, que durou cerca de 200 anos, a mais que o reino do norte, Israel, não termina com esse cativeiro, exílio e deportação para a Babilônia. Diferentemente de Israel, o reino do norte, que foi disperso pelo mundo e nunca mais retornou do cativeiro assírio, o reino do sul, Judá, após 70 anos, segundo a profecia do profeta Jeremias, encontrada pelo profeta Daniel, o povo retornou e a nação foi reconstruída. Por decreto do rei Ciro e Dario, reis da Média e da Pérsia, que derrotaram a Babilônia. Isto tudo está de acordo com a profecia do profeta Isaías, que chama o rei Ciro de ungido de Deus. Não há acontecimento tão funéreo e triste para os judeus como a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Nabucodonosor invade o reino de Judá, destrói Jerusalém e deita por terra o santo templo. Termina assim a fase áurea da mais amada e cobiçada das cidades. Após 70 anos de exílio e de vergonha, Jerusalém é reconstruída por Esdras e Neemias, ressurgindo o santo templo. No entanto, é apenas uma sombra do imponente santuário erguido por Salomão. Contrariamente à súplica de Jeremias e Ezequiel, que convocaram à submissão, os últimos reis de Judá se opuseram aos babilônios. Na terceira vez que as forças babilônicas apareceram diante de Jerusalém, Nabucodonosor ordenou que a cidade e o seu povo fossem destruídos e que a maior parte do seu povo fosse levada para o cativeiro. Os poucos que restaram assassinaram o governador babilônio e a sua guarnição e fugiram para o Egito, deixando a terra vazia dos descendentes de Abraão.
Superficialmente, o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia. No entanto, ele provou ser uma bênção comum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que lhes acontecera naquele momento. De forma decisiva, rejeitaram a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída para a adoração a falsos deuses. Enquanto estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído, um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. Mesmo no mais terrível dos juízos, Deus permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Não obstante o que acontecer a você e a mim, sabemos que Deus tem um compromisso conosco. Ele nos ama e nos fará bem. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. Lamentações 3:23. A volta do exílio e a preservação do povo de Israel. Comentário do pastor César Pereira Rosa de Melo. Isaías capítulo 54, versículo 7 nos diz o seguinte: Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. O retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da sabedoria de Deus sobre a vida do seu povo. Segundo Crônicas 36, 22, 23, Isaías 54, 4, nos diz o seguinte: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com seu povo e restaurou a sorte da nação. Com uma liderança forte e o auxílio dos profetas, os judeus que retornaram deram início à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A reconstrução do templo. De acordo com o comentário do pastor César Pereira Rosa de Melo, 150 anos antes da restauração, Isaías profetizou que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Isto está em Isaías 44, 24, Isaías 45, 4. O fundador do Império Persa é chamado por Deus de ungido de Jeová. Mais à frente, Ciro emite um decreto permitindo o regresso dos judeus para a sua pátria. Uma personagem marcante nesse período foi Esdras, no retorno do cativeiro babilônico. Quem era Esdras? Esdras era filho de Seraías, o sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C. Durante a terceira leva de pessoas para a Babilônia e a destruição de Jerusalém, está em 2 Reis, capítulo 25, e versículos 18 e 21. Portanto, era descendente da nobre família de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras era um escriba, muito bem instruído e muito competente. Ele foi encarregado pelo rei Artaxerxes de ensinar os estatutos da lei mosaica ao povo de Israel. Esdras atuou em Judá de forma decidida contra os pecados dos casamentos mistos que estavam sendo praticados pelo povo, até mesmo pela liderança. A questão dos casamentos mistos era o perigo dos descendentes crescerem absorvendo a cultura, a religião, os deuses dos povos samaritanos, que não eram os israelitas do Reino do Norte, mas eram povos trazidos de outras nações idólatras que foram instaladas ali pelos reis assírios. Por isso Esdras e Neemias tomaram atitudes radicais quanto a isto.
E outra coisa, em todo avivamento, Deus contará com pessoas chaves para realizar a sua obra, e você faz parte dos planos de Deus. O retorno para reconstruir o templo. Beneficiado pelo edito de Ciro, alguns judeus voltaram para Judá com o intuito de reconstruir o templo e, consequentemente, adorar a Deus. As Escrituras nos mostram 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. O primeiro grupo, composto por aproximadamente 50.000 pessoas, retornou para Judá em 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel. O segundo grupo, com aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhas e servos, retornaram em 457 a.C., liderado por Esdras. E o terceiro, em 444 a.C., liderado por Neemias para a reconstrução dos muros. Jesus Cristo é quem chama e vocaciona, o Espírito Santo é quem prepara e capacita pessoas dispostas a trabalhar na obra de Deus, a fim de reconstruir os muros da salvação em favor do reino de Deus, e certamente Ele conta com você. A obra de reconstrução é iniciada. Os judeus lançaram os alicerces do templo e trabalharam com ardor para reconstruí-lo. A alegria era tanta que tudo isto foi feito com som de trombetas e o povo louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor. Os povos vizinhos começaram a desencorajar os judeus e intimidá-los, objetivando parar a construção da obra de Deus. Sem êxito, pediram aos governadores, aos que tinham o encargo da direção dessa obra, que ordenassem aos israelitas cessar os trabalhos e a suspender a reconstrução da cidade. Esta proibição da reconstrução durou 9 anos e só reiniciou no 2º ano do reino de Dario. Jesus Cristo disse que nos enviaria para o meio de lobos, que tipificam pessoas inimigas que querem impedir o crescimento da obra de Deus. Mas Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A reconstrução dos muros. De acordo com o comentário do pastor César Pereira Rosa de Melo, a reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém, por volta de 444 a.C., que durou apenas 52 dias, depois de estar em ruínas desde a destruição da cidade, cerca de 587 a.C. Podemos agora tirar algumas lições aprendendo com Neemias. Indubitavelmente, Neemias é um grande exemplo de liderança, porque fazer uma reconstrução em tão pouco tempo exige coragem e determinação. Um grande líder precisa estar atento à história do seu povo. Quando Neemias ficou sabendo do estado caótico em que seus irmãos se encontravam, ele chorou e jejuou e orou. Durante a obra, Neemias distribuiu o trabalho e delegou funções ao povo. Primeiro ele convocou uma assembleia, explicou o propósito e animou o povo a colaborar com ele na construção dos muros. Destaca-se ainda, na vida de Neemias, a sua perseverança, pois diante da perseguição e calúnia, ele não desanimou, mas continuou firme na sua missão. Você que é chamado para um cargo ou função na igreja do Senhor, precisa aprender com Neemias, que jejuou, que orou, que obedeceu o chamado de Deus para edificar a obra divina. Se você fizer o mesmo, o Senhor enviará o Espírito Santo e companheiros fiéis para fazer a obra de Deus com você, e o nome do Senhor para sempre será glorificado. Vencendo os opositores da obra. Assim como na reconstrução do templo, na qual Zorobabel enfrentou uma oposição a ponto de a obra ficar embargada por 9 anos, Neemias enfrentou oposição externa e interna também. Externamente, ele enfrentou Sambalate e seus amigos, que, ao verem que os judeus estavam determinados a reedificar os muros, fizeram de tudo para detê-los. Sambalate iniciou uma guerra psicológica contra Neemias e os construtores do muro, mas ele não cedeu e nem protestou, apenas permaneceu firme no seu lugar. Havia também um perigo interno, pois o povo, reagindo à ameaça de guerra e à fadiga natural que os trabalhos produziam, começou a desanimar. No entanto, a fé e a coragem de Neemias inspiraram todo aquele povo.
Aquele que é chamado por Deus, ele não pode ser desanimado diante das adversidades, mas deve estar pronto para enfrentar oposições e inimizades de pessoas que não têm um sentimento de amor e união em prol do sucesso da obra de Deus, mas são disseminadores de divisões e contendas para atrapalhar o trabalho do Senhor. É preciso estar também prontos para encorajar os crentes para executar o trabalho do Senhor. A restauração do muro é concluída. Diante de tantas intempéries, o muro foi concluído em 52 dias. Deixando os adversários envergonhados, eles reconheceram que Deus havia operado em favor dos judeus. Neemias 12, 27 a 42 descreve a dedicação dos muros, onde os levitas estavam presentes com 2 grandes coros e instrumentos musicais. Eles saíram em 2 cortejos, um liderado por Esdras e outro liderado por Neemias. Depois de muitos anos mergulhado em opressão, Israel estava renascendo, jubilando de alegria na presença do Eterno. Devemos ter o coração agradecido e pronto para adorar e louvar ao Senhor em todo o tempo, pois só Ele é digno de honra e de glória, louvor e adoração para todo sempre. A sobrevivência dos judeus. Conforme o comentário do pastor César Pereira Rosa de Melo, a profecia de Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, profetizando o ressurgimento dos judeus quando o povo ainda estava no cativeiro. Mostra que a restauração de Israel seria uma realidade. O Senhor Deus desejava restaurar a nação a partir de um mover sobrenatural. Continuando a história dos judeus, nós vamos saber mais sobre o período dos Macabeus. Veja aí que a história dos judeus não para lá no cativeiro babilônico, mas ela continua. No período interbíblico de aproximadamente 400 anos, num dado momento emergiu-se a revolta macabeia, deflagrada em 167 a.C., resultando em um período de independência que durou até o ano 63 a.C. A vitória dos macabeus acabou com a influência dos seleucidas na Palestina e deu ao Estado judaico virtual autonomia até o advento dos romanos. O governo seleucida foi originado de um dos generais de Alexandre Magno o Grande, o conquistador grego. Com a obtenção da independência do Estado judaico, as condições econômicas melhoraram, a justiça era devidamente administrada por tribunais e a vida religiosa experimentou um importante despertamento espiritual. Neste curto espaço de independência, Deus usou um meio de garantir a sobrevivência da fé judaica e a não aceitação da religião pagã dos gregos. Durante este tempo, os judeus criaram uma consciência de orgulho nacional e uma forte perspectiva de um Messias que lhes trouxesse para sempre a libertação de seus inimigos. Mas a história não para por aí. Nós vamos falar um pouco agora sobre o Holocausto. Um dos piores momentos da história de Israel foi quando Adolf Hitler empreendeu uma perseguição em massa ao povo judeu, através de uma perseguição antissemita difundida e levada a cabo pelos alemães. Milhões de judeus viveram e morreram de maneira desumana. Este trágico acontecimento ficou conhecido como Holocausto, no qual 6 milhões de judeus, por determinação de Adolf Hitler, foram brutalmente assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos centros de concentração eram mantidos pelos nazistas para manter, explorar e matar judeus. A independência nacional e reconhecimento mundial. Isto já vai falar dos dias de hoje. Podemos perceber na história da nação de Israel, em diversas ocasiões, a proteção e cuidado e os propósitos de Deus para com seu povo. Em vários momentos cruéis, a nação quase foi exterminada, mas a mão do eterno Deus sempre esteve amparando o seu povo. Depois de tanta perseguição, opressão e cativeiro, a nação de Israel agora vive um dos seus momentos de glória, que é a sua independência reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha em 14 de maio de 1948. Deus sempre tratou com zelo seu povo. Apesar de quase ter sido exterminada da face da terra, o que vemos é um povo forte, se consolidando cada vez mais como nação. A história dos judeus mostra um Deus soberano que cuidou de cada detalhe na preservação do seu povo. Sobre a volta do exílio. O cativeiro babilônico foi decisivo na história de Judá.
As últimas décadas da existência da nação viram um processo de tendências idólatras presentes de forma óbvia no povo de Deus desde a sua entrada na Terra Prometida chegar ao ápice. Gerações, uma após outra, negaram a dar ouvidos às advertências dos profetas e continuaram a rebelar-se contra Deus e contra a lei. Contudo, a derrota para a Babilônia e o exílio na capital do grande império não foi o fim, e sim um novo começo para os judeus. A experiência na Babilônia trouxe a Judá nova ênfase nas Escrituras, refletidas na criação da sinagoga e no movimento dos escribas. Trouxe também o final da idolatria. Depois de voltar para sua terra, os judeus nunca mais adoraram falsos deuses. O cativeiro, portanto, foi decisivo, mas somente em alguns aspectos. Os remanescentes dos que voltaram para a terra sob o governo de Ciro, o persa, logo se afastaram do compromisso total. Não raro, ignoravam os profetas enviados a eles da mesma forma que seus pais. E com exceção das palavras contra a idolatria, vemos os mesmos temas de antes do exílio mencionados pelos profetas do pós-exílio. O coração do povo de Deus nunca se voltou completamente para o Senhor. Somente o Messias vindouro poderia resolver os problemas mais profundos de Israel e da humanidade. Vencer a batalha invisível entre pecado e compromisso que existe desde o primeiro passo infeliz de Adão e Eva para longe da vontade de Deus. Essa era a causa, portanto, do cativeiro babilônico. Deus era puro demais para continuar contemplando o mal. Deus, que não pode tolerar o erro, finalmente agiu para castigar e julgar o povo pecador. Quando Esdras chegou a Judá, descobriu que o povo não se mantivera separados dos povos da terra, mas haviam começado a se casar com eles. O casamento misto havia se tornado comum e os líderes políticos de Judá eram os piores transgressores. Esdras ficou profundamente chocado, rasgou as suas vestes, arrancou os cabelos da cabeça, que era um sinal de tristeza e raiva profunda, e prostrou-se diante do templo. À noite levantou-se e depois colocou-se de joelhos e orou. A oração de Esdras foi uma confissão e, por estar chorando em voz alta, uma grande multidão ajuntou-se à volta dele. Todos começaram também a chorar amargamente. O Espírito de Deus estava usando a angústia de Esdras para tocar no coração do povo. O avivamento estava para acontecer. O povo foi profundamente afetado pela oração apaixonada de Esdras voluntariamente. Arrependeram-se e se dispuseram a fazer uma aliança solene. Um pacto, uma aliança, uma promessa para repudiar as mulheres pagãs e os seus filhos e assim purificar a nação. Em uma grande assembleia com todo o povo, Esdras confrontou a nação com a infidelidade. E a assembleia respondeu: "Você está certo." Em seguida organizaram grupos de investigação e todos os homens que se haviam casado com mulheres estranhas divorciaram-se delas e as expulsaram. A nação estava mais uma vez comprometida com a lei por um tempo. Esse episódio, no livro de Esdras, nos remete para os dias de hoje, principalmente levando-se em consideração que o príncipe deste mundo continua agindo para desestabilizar e derrocar o povo de Deus. Quantas vezes não assistimos a episódios de indivíduos ou mesmo denominações cristãs que, com o passar do tempo, vão amolecendo na observação da palavra de Deus, terminando por cair, sem se aperceber do grande desvio e rumo que desemboca no abismo. Estejamos sempre vigilantes, afinal esse é um dos princípios de vida que o Senhor Jesus nos ademoestou a seguir. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, segundo Mateus 26:41. A próxima lição tem por tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O próximo comentarista é o pastor Elienay Cabral. E a lição número 1 é o mundo do apóstolo Paulo.
Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude no crescimento deste canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e compartilhar com a sua igreja também. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que procuram o mesmo assunto. Portanto, lance o pão sobre as águas. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.